Hello, hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos à Sexta-feira Impar número 112. A Sexta-feira Impar número 112 é caso para dizer: chamem a emergência. Porquê? Venho falar aqui de um tópico que ele, no meu entender, ele é completamente critical. Completamente critical, que tem a ver com métricas. Minha gente, quem não entende sobre as métricas do seu negócio não tem como o escalar, não tem como o otimizar, não tem como o crescer de forma sustentável e de forma previsível. Esta é a minha crença, é nisto que eu acredito e não acredito que esteja a ser radical. Sim? Vamos lá, minha gente, eu não estou em live hoje. Não estou em live, estou a gravar isto na manhã do dia 7 de março. Um bonito dia. Mas como eu estou no evento, então decidi gravar isto pela parte da manhã. Não vou consultar com vocês ao vivo. Mas assim vamos. Então também vai ser aqui uma live bastante, digamos, objetiva, bastante rápida. Sim, onde eu quero falar então aqui sobre as principais métricas. Vamos embora? Vamos embora sim. Pois, e ligam-me logo na hora que eu estou a gravar aulas, não é? Então deixa só ver aqui. Eu já contava com isto. Temos aqui a pausa, temos, mas não vamos usar. Pô, vamos embora. Quero falar sobre as principais métricas para quem faz a gestão de um negócio. Sim, Live 112 das sextas ímpares. Here we go. KPIs fundamentais para qualquer negócio online, tá? Trago aqui uma apresentação que ela é relativamente simples. Eu quero é que vocês foquem aqui na mensagem que eu vos quero passar. Principal objetivo 2, falar sobre as principais métricas que qualquer negócio online deve focar e deve ter em consideração, certo? Eu tenho esta crença de que quem domina as métricas domina a escala. Não há outra forma a não ser eu dominando as métricas do meu negócio, sabendo responder às perguntas-chave das métricas do meu negócio. Não há outra forma de eu escalar o meu negócio se assim não for. Tá? É sobre métricas, é sobre quem trabalha com projetos no digital e é para toda a gente. Não interessa se é um negócio de serviços, não interessa se é um negócio de e-commerce. Tem que ter este conhecimento aqui, porque senão a pessoa não tem controle absoluto daquilo que está a fazer. Tá? É quase que um barco sem capitão, completamente à deriva, sem saber muito bem para onde é que está a ir, sem saber muito bem em que circunstâncias é que está a navegar, e isso é relativamente perigoso, certo? Então vamos embora. A primeira métrica, ou o primeiro conjunto de métricas, na verdade eu trago aqui 4 conjuntos de métricas. Não são 4 métricas, mas são 4 conjuntos de métricas que eu acabei aqui por as agrupar. As primeiras, elas estão obviamente conectadas com aquilo que é a lucratividade de um projeto, não é? Qualquer um negócio que esteja na internet terá sempre uma finalidade de lucratividade. Quero eu acreditar, não é? Muitas das vezes os negócios podem estar na fase de crescimento, na fase de growth, não necessariamente ainda focados em lucratividade, mas acredito eu que qualquer negócio no digital que ele é montado, um negócio, não um part-time, não um hobby, mas um negócio, ele terá sempre como finalidade, ou no curto prazo ou no longo prazo, a lucratividade. Há alguns negócios que, e conheço bastante, não ontem falava com um amigo sobre isso, não é? Ele tem um negócio desde a altura da pandemia e que ainda está no prejuízo. Portanto, o foco dele hoje não é ainda a lucratividade, o foco dele é crescimento. Não é? A lucratividade vem depois desse crescimento. É um negócio que ele apenas é lucrativo em escala maior e não em escala pequena. Então, mas há sempre aqui uma finalidade. Neste momento pode não ser o principal KPI deste negócio em concreto, não é? A lucratividade, mas ele é, pelo menos em longo prazo, um KPI que será importante, porque senão, quer dizer, andamos aqui a trabalhar para aquecer e a torrar dinheiro, não é interessante. Mas dependendo do momento do negócio, obviamente, este pode não ser o KPI principal. Agora, em alguns dos meus projetos, o ano passado, em 2024, não foi. Eu não olhei tanto para lucro, não olhei tanto para ROI, não é? Retorno do investimento, retorno das campanhas de publicidade. Eu olhei muito mais para crescimento, não é? Na fase em que eu estou muito mais preocupado com o volume de aquisição de clientes, custo de aquisição de clientes, eventualmente até mesmo o lifetime, que não seja tão interessante nesta fase, quando eu estou em growth, né? Não estou tão focado em lifetime, eu estou muito mais focado na aquisição, certo? E assim vamos, tá? Independentemente do negócio, do teu negócio, nos projetos que tu estás a trabalhar, eles estejam já numa fase em que o lucro, a lucratividade, não é? A rentabilidade seja dos principais KPIs, ou não, em algum momento eu acredito que os negócios terão este foco, não é? E olhando aqui para as métricas de uma forma muito simples, o ROI estamos a falar de um múltiplo, não é? De faturação a dividir pelos custos, não é? Então quando eu tenho um ROI acima de 1, quer dizer que eu estou a operar no positivo, não é? Portanto eu acabo por ter lucro, não é? A mesma coisa que se eu tirar
toda a faturação eu subtraí todos os custos, se era um valor positivo, quer dizer que eu estou a operar em lucro, não é? E quando nós olhamos para a ROI ou para lucro, nós temos que ter em consideração, de facto, toda a faturação e, de facto, todos os custos. E quando eu digo todos os custos, até a conta da água entra aqui, ou o pão e a manteiga que tu compras para a manteiga para o teu escritório tem que entrar aqui na equação, porque faz parte daquilo que é toda a tua estrutura de custos. Custos fixos, custos variáveis, entra tudo aqui. Quando nós falamos da métrica de ROAS, nós estamos a falar muito mais de uma métrica de crescimento, uma métrica de escala associada àquilo que é um investimento feito em campanhas de publicidade, tá? Então, muitas das vezes um ROAS positivo não necessariamente ele significa um lucro no negócio. E isso é importante que vocês entendam, principalmente se vocês são gestores de tráfego ou vocês trabalham com gestores de tráfego. Porque há uma tendência muito grande e uma tendência muito natural de gestores de tráfego olharem para a métrica do ROAS como uma métrica norte, uma métrica que os orienta naquilo que é a sua operação. E muitas das vezes um ROAS de, imaginem, sei lá, um ROAS de 2. Um ROAS 2 pode ser um ROAS absurdamente incrível ou como pode ser um ROAS extremamente prejudicial e que está a enterrar a empresa. O que nós temos que entender, não é? Quando nós olhamos para o ROAS, só tem em consideração a faturação que vem dos anúncios e os custos da campanha. Tem aqui uma questão que é que o ROAS ele não considera os custos operacionais que vocês têm, os custos fixos, os salários, a manteiga, não considera aí, ele considera apenas os custos de campanhas. Então imagina que tu tens um e-commerce e nós temos um exemplo mesmo dentro de portas deste género, um dos nossos clientes é um produto em que ele tem uma margem de lucro de 10%. Tá? Vocês podem discutir se isso é bom, se é mau. Sem conhecer as outras variáveis, tu não podes dizer se é bom ou mau. Tá? Se eu te disser que o produto custa 100 mil euros, ele tem margem de 10%, será mau? Vai sempre depender. Tá? Então não pensem logo que é um produto com 10% de margem, eu nunca na vida iria querer. Depende do teu custo de aquisição de cliente e depende da escala que tu consegues impingir na venda desse mesmo produto. Mas bom, enfim, isso seria dar aqui para uma outra conversa e eu não quero desviar. Mas imaginemos, esse cliente aí que tem uma taxa de lucro, digamos assim, compra um produto e ele mete 10% em cima do preço e depois vende o produto assim, de uma forma muito simplista, diz ele, tá? Tem uma margem de 10% na venda do produto. Obviamente, quando nós olhamos para o ROAS, se ele investir 10 euros em anúncios e faturar 20 com esse produto, obviamente que ele está a perder dinheiro, não é? Porque se ele vendeu o produto, ele investiu 10, vendeu 20, não é? Desses 20, ele só tem 10%, ele só ganhou efetivamente 2 euros. E se ele só ganhou efetivamente 2 euros, mas investiu 10 em campanhas, ele perdeu 8. Não é? Assim, contas muito simples. É disso que nós estamos a falar. Então, mesmo o ROAS de 2, neste caso, em que ele multiplicou o investimento que ele fez nos anúncios, não é? Ele investiu lá 10 e voltou 20, mas temos que considerar que desses 20, o ROAS não considera o custo da aquisição do próprio produto em si. O ROI sim, o lucro sim, mas o ROAS não. Então, eu vejo este erro acontecer de uma forma muito recorrente. De gestores de tráfego dizer coisas como mas o cliente tem um ROAS de 3 também, está-se a queixar do quê? Investiu 1000, faturou 3000. Nós temos que entender as variáveis do negócio. E há aqui uma métrica que eu não a trouxe, mas eu a vou falar, que é o ROAS break-even. Se tu não sabes no teu negócio, não interessa se é um e-commerce, não interessa se é um negócio de serviços, qual é o teu ROAS break-even, tu tens um problema. Tu tens que fazer os cálculos para entender qual é que é o ROAS mínimo que eu tenho que ter para eu operar em break-even. Break-even significa não ganhar nem perder, não é? Como às vezes eu brinco, que é trocar 6 por meia dúzia. Certo? Eu estou a crescer clientes, estou a crescer base, estou a crescer faturação, estou a crescer empresa, mas não estou a crescer em margem. Não é? Esse é o break-even. E imaginemos aqui neste cenário que eu estava a dar, em que esse cliente tem 10% de margem de lucro. Se ele tem 10% de margem de lucro, o ROAS mínimo, não é? Quer dizer que ele, se vendeu 100 euros, ele teve 90 de custos, certo? Se ele vendeu 100 euros, ele só teve 10 de lucro. Tá? Se vendeu 100, ele só teve 10 de lucro. Isto é o que os 10% quer dizer. Então, quero dizer que para ele operar em break-even, por cada euro que ele investir em campanhas, ele tem que faturar no mínimo 10 euros para break-even. Certo? Se ele investir 1 euro e faturar 10, ele empatou. Quer dizer que ele vendeu o produto por 10, mas pagou o euro que era a margem de lucro dele, break-even, certo? Então tem que ter um ROAS mínimo, um múltiplo mínimo de 10, certo? O que é que acontece aqui?
Se este cliente não tiver esta consciência, não é? Ou se o gestor de tráfego não tiver esta consciência, a pessoa que está a gerir as campanhas não tiver esta consciência, a maioria das pessoas vai olhar e vai dizer assim: fogo, está aqui grande negócio. Então investiu 1000 € e faturou 10.000. Ei, e não se queixa que o resultado não está bom. Nós temos que entender a fundo as circunstâncias de um negócio. E esta questão aqui de sabermos qual é o nosso ROAS break-even, o ROAS a partir do qual nós break-evamos e não é, nós não estamos a operar em prejuízo, é fundamental. Porque senão, o que pode acontecer muitas vezes aqui, é alguém estar a gerir as campanhas, o ROAS está a 7 e 7 gera prejuízo, não é? Por cada... no caso aqui, neste caso, seria mais ou menos cada euro investido estavam a perder 30 cêntimos, não é? Ou 20 cêntimos, seria um problema. Não é? E se a pessoa não tiver essa consciência do que é que está a acontecer, pode estar a abrir aqui um buraco gigantesco, tá? Então não interessa se tu trabalhas com serviços, não interessa se tu trabalhas com e-commerce. Tu tens que entender, ao nível dos teus produtos, ao nível dos teus serviços, ao nível das tuas categorias de produtos, qual é que é o teu ROAS de break-even. Né? Acima de que valor é que eu estou a operar realmente em lucro, tá? Porque uma coisa é diferente é olhar para o ROI, e normalmente quem trabalha com campanhas de publicidade, etc., não olha para o ROI, olha sim para o ROAS. Mas o ROAS, lembrem sempre que ele não considera custos fixos da operação, como o custo da aquisição do produto, do software, o que for, tá? Não considera nenhum tipo de custo fixo, a não ser o custo das campanhas em si, tá? Então este é um primeiro exercício que vocês têm sempre que fazer. Qual é que é o meu ROAS break-even? Qual é que é aquele valor mínimo que eu tenho, o meu múltiplo mínimo, não é? Se eu investir 1000 €, qual é o mínimo que eu tenho que faturar para não perder dinheiro naquilo que eu estou a fazer, tá? E se tu não tens a resposta a esta pergunta aqui, tu tens realmente um problema, não é? Porque tu se vais investir 1000 e tu não sabes qual é o mínimo que tens que faturar para, no mínimo, pelo menos, tu não perderes dinheiro, tá? Tens um grave problema, porque tu nunca vais conseguir julgar se o teu resultado está bom ou está mau. Vai estar sempre aí onde depende, não é? Será que o custo de aquisição de cliente está caro? Será que, não é? Nunca vais saber se tu não tiveres a resposta a isto aqui, qual é o meu ROAS break-even, tá? Depois, antes de entrar aqui no próximo segmento de métricas, não é? O próximo conjunto de métricas, eu quero-vos falar aqui sobre uma realidade. Alguns negócios, eles são muito orientados, ou uma das principais métricas desse negócio é o CAC. Tá? O que é o CAC? O CAC é o meu custo de aquisição de clientes. Quando transformado em campanhas, mais agora também para a malta de gestão de tráfego, malta que faz anúncios, o CAC ele pode ser visto como o CPA, custo de aquisição, não é? O Cost per Acquisition, não é? Ou até dizer o CPL, mas o CPL é lead, não propriamente é da aquisição de cliente, mas o CPA pode ser uma métrica de campanhas, não é? De aquisição de cliente, custo de conversão. E então, há negócios que eles são muito focados em CAC, não é? Tu para entender se o teu negócio é um negócio de CAC ou é um negócio de recorrência, que são coisas bem diferentes, não é? Tu tens que te fazer a pergunta que é: qual é que é o meu ciclo de vendas? Qual é que é a frequência com que eu vendo algo a alguém? O meu negócio é um negócio que tipicamente eu vendo uma vez a uma pessoa, ou é um negócio em que eu tendo um cliente, eu ao longo de um determinado período de tempo, 12 meses, 24 meses, 36 meses, eu vou vender de forma consecutiva a essas pessoas, normalmente. Ou só tenho uma coisa para lhe vender e fechei negócio e fui tchau e adeus, ou eu costumo ter recorrência no meu negócio. E responder a esta pergunta e entender esta nuance sobre o nosso negócio, ela é fundamental. Porque se o teu negócio não tiver recorrência, ou tiver uma recorrência extremamente baixa, tá? Ou em períodos cíclicos muito largos, tu tens um negócio muito centrado na métrica do CAC. A métrica do CAC, do custo de aquisição de cliente, ela vai ser a métrica que vai nortear o crescimento do teu negócio. Não é? Porque se tu não tens uma rentabilidade ao longo do tempo com um determinado cliente, tu tens que ganhar dinheiro assim que tu adquires o cliente. Não é? Tu não tens aquela perspectiva de eu agora até estou a perder dinheiro, ou até estou em break-even na aquisição de clientes, mas depois lá na frente eu ganho dinheiro. Não há lá na frente. Se o teu negócio é um negócio de CAC, não é? Tu tens aqui uma questão muito transacional, é vender uma vez ao mesmo e tens uma recorrência, uma frequência de recompra muito baixa, então tu tens de estar sempre a olhar muito para aquilo que é o teu CAC. Neste tipo de negócios aqui, negócios focados em CAC, tá? Nós temos que olhar aqui para uma nuance que é:
qual é o meu custo de aquisição médio de cliente, quanto é que em média me custa adquirir um determinado cliente para o meu negócio e qual é que é a minha rentabilidade média por negócio. E negócios muito focados naquilo que é o CAC, aqui tem que haver um múltiplo positivo, certo? Aquilo que é a minha rentabilidade por transação média, né, tem que ser superior àquilo que é o meu custo de aquisição médio de cliente. Tá? E vocês podem estar a dizer assim: oh, Roberto, mas isso não deveria ser em todos os negócios assim? Eu não deveria adquirir sempre clientes a um preço muito inferior àquilo que é o que o cliente vai transacionar comigo numa primeira instância? Não. Porque se o teu negócio for de lifetime, tu não vais só fazer uma transação. Tu não vais só ter em consideração a primeira vez que a pessoa te compra, tu vais ter em consideração um ciclo, uma jornada de vendas, não é? Porque tu tens o custo de aquisição no negócio de lifetime, tu tens um custo de aquisição inicial, custa-te X para adquirir um determinado cliente e ele gera-te uma monetização numa primeira instância, numa primeira transação, mas tu sabes que existe recorrência no teu negócio e sabes que, em média, as pessoas vão-te comprar mais X vezes ao longo de 12, 24, 36 meses e que isso te vai gerar um resultado muito maior do que aquilo que foi feito na primeira transação. E digamos que, nesse tipo de negócios focados em lifetime, tu ganhas dinheiro ao longo do tempo. Tu adquires, pagas, digamos assim, uma vez para adquirir o cliente, até podes não ganhar dinheiro inicialmente com o cliente, até podes estar a perder dinheiro inicialmente com o cliente, e está tudo ok, porque tu vais ganhar no longo prazo. Dou-vos exemplos, o meu negócio é um negócio de lifetime value. Está o negócio da infoprodução e até mesmo o negócio da agência. O negócio da minha agência é um negócio de lifetime value, não é um negócio de CAC. Eu posso pagar 2.000 euros para adquirir um cliente que me paga 1.000 euros por mês. Eu posso fazer isto. Não é? O meu custo de aquisição de cliente está acima daquilo que é a minha rentabilidade numa primeira transação. Certo? O custo de cliente é maior, 2.000 euros para adquirir um cliente que me paga 1.000 euros por mês, só que existe lifetime. Eu não posso considerar só os 1.000 euros que eu recebo, eu tenho que considerar o ciclo normal do meu cliente. Qual é o meu lifetime? Em média, quantos meses é que o cliente fica connosco? No nosso caso, são 16 meses. Eu não posso considerar 1.000 euros, eu tenho que considerar 16.000 euros. Então, no meu caso, no meu negócio, nesta especificidade, eu posso pagar 2.000 euros para adquirir um cliente que me vai gerar 16.000 euros no espaço de 2 anos, não, 3 anos, o que a gente quiser considerar, tá bom? Então esta é uma questão fundamental também para quem tem um negócio, que é: o meu negócio é de CAC, o meu negócio é de lifetime value. E o que é que acontece? Muita gente tem um negócio muito centrado no lifetime, onde está o dinheiro é realmente na recorrência, e gera esse mesmo negócio, gera esse mesmo projeto, como se ele fosse um negócio de CAC. Olham para o Excel, que é quanto é que este cliente aqui me gerou de transação numa primeira instância e quanto é que me custou para adquirir. Estamos a ter prejuízo. Não consideram o lifetime value. E o que é que isso acontece? Acontece aqui um problema que te vai limitar naquilo que é o potencial de escala do teu projeto. Se tu olhas para o teu projeto e desinvestes nele porque tu achas que estás a perder dinheiro, porque não tens clareza sobre as métricas gerais do teu negócio, tu tens um problema aqui. Tá? Tens um problema de previsibilidade, tens um problema de escala, tens um problema de crescimento mesmo, não é? De crescimento mesmo. Agora, obviamente que para negócios que vivem de lifetime value, naquilo que é a aquisição dos clientes, tem aqui uma questão, não é? Que é: se o meu custo de aquisição de clientes está acima daquilo que é a minha rentabilidade inicial com aquele cliente, considerando um lifetime extremamente curto, está um período extremamente curto, não é? Se eu no primeiro mês eu tenho um prejuízo com os clientes, vou dizer assim, tá? Tem que haver aqui uma questão que é fluxo de caixa, não é? Tem que ter esse tipo de controle, que é para não chegarem a um momento em que, digamos, têm muito dinheiro a receber e não têm dinheiro dentro de portas para continuar a fazer essa mesma aquisição de clientes. Então isto tem que ser doseado, tá? Eu tenho produtos, e eu ensino isto aqui numa lógica de produtos de entrada, não é? Eu tenho produtos no meu negócio que não são feitos para dar lucro, e tenho outros produtos que são feitos para dar lucro. Mas eu, para vender mais esses produtos que são feitos para dar lucro, não é? Digamos que estão produtos muito mais associados ali ao fundo de funil, tickets muito maiores, com um nível de consciência muito mais elevado. Eu, para ter mais gente nesse tipo de produtos, eu preciso de carregar no meu topo de funil, eu preciso de adquirir muitos mais clientes. Então, ter produtos dentro daquilo que é o negócio lifetime que pagam a aquisição de clientes é fantástico, é fenomenal. Eu, na venda do meu livro, tenho bastante prejuízo. Na boa, aqui é o prejuízo na aquisição do cliente, é o pago para adquirir clientes, mas são clientes que, vindos daquele tipo de formato de
conteúdo, não é? São pessoas que procuram tipicamente que já sinalizam que eu estou disposto a pagar para aprender mais. Não é uma sinalização, quem compra o livro está a sinalizar isso, e existe ali uma recorrência muito interessante nesse tipo de pessoas que depois me vai gerar ou realmente o lucro. Não é? A partir do momento em que eu tenho um produto que até me dá prejuízo na aquisição de clientes, mas que tenho outros produtos cujos quais eu depois vou conseguir vender sem ter esta aquisição de cliente, porque já a tive, não é? Com o produto de prejuízo, acaba por ser fantástico, tá? Esta é a primeira, então, esta primeira questão que vocês têm que fazer. O meu negócio está muito focado naquilo que é o custo de aquisição de cliente. Eu vendo muito pouco aos mesmos, certo? Eu vendo a minha frequência de venda ao longo de 24 a 36 meses a um determinado cliente é baixa, então eu tenho um produto CAC. Eu tenho que... Uma das principais métricas que eu vou ter no meu negócio é o CAC, é o CPA, custo de aquisição de cliente. É aí que eu vou estar, custo por ação, não é? É aí que eu vou estar focado naquilo que são as minhas campanhas. Eu vou estar sempre, não é? A dizer assim, se passar deste ROAS, se passar deste ROI aqui direto na própria campanha, pausa, não é? Porque se eu perco dinheiro aqui na entrada, eu sei que depois não consigo monetizar mais este cliente aqui, não é? Então eu tenho um controle muito grande sobre aquilo que é o meu CPA nas próprias campanhas. Agora, quando eu tenho um negócio de lifetime, eu tenho que calcular qual é que é o lifetime que eu tenho com os meus clientes, qual é que é a frequência, qual é que é a recorrência e por aí vamos. Para quem tem um negócio de CAC, eu lanço sempre o desafio, e isto é uma das coisas que eu falo na minha formação, que vou dar aqui muito, muito em breve, dos negócios lucrativos, tá? E para quem não está ainda registado, eu sinceramente não sei o que é que vocês vão fazer à vossa vida, mas 20, 21 e 22 de março de 2025 eu estarei no Auditório Francisco de Assis, onde eu vou estar a falar sobre isto, eu vou estar a falar sobre negócios, sobre estratégias de negócio, sobre aumento de lucratividade em negócios no digital e como é que tu podes construir uma escada de valor para teres clientes, não é? Ou produtos que te atraem mais clientes e fazem com que os teus produtos estrelas sejam muito mais lucrativos. Há malta que está na internet a tentar vender só produtos high ticket e depois eles têm um problema que é o custo de aquisição de clientes ser extremamente alto. Eles têm um problema que é, têm uma recorrência relativamente baixa porque têm poucos produtos ou são produtos fica uma fricção muito alta e com churn alto, também vou falar sobre churn, e acabam por ter, como a fricção ela é alta, acabam por ter um custo de aquisição muito de clientes e acabam por transformar um negócio que deveria ser lifetime value em um negócio de cá, que acabam depois por ter um problema de escala, não é? Quase que trabalhar para pagar as contas e assim vamos. Então, para quem isto fizer sentido, tá? Falar sobre negócio, esta formação é aí para vocês, tá? Vou falar sobre oportunidades para identificarmos crescimento dentro dos nossos negócios, dentro das nossas empresas, montámos uma oferta que realmente vende e muita gente tem dificuldade neste ponto aqui e não sabe que tem dificuldade neste ponto aqui. A maioria dos negócios que estão na internet não vendem porque eles não sabem comunicar. Apesar de eles acharem que estão a comunicar uma coisa extraordinária, eles estão a falar para os pares deles e não para os clientes deles. Então vou-vos ensinar também como construir uma oferta que o vosso cliente vai querer comprar, tá? Identificar recursos necessários que vocês vão precisar para fazer com que este negócio vá para a frente, montar um plano estratégico com planeamento e com a componente também da execução, priorização de canais, como utilizar os canais a meu favor para me gerar escala, transformar muito mais, não é? Trabalhamos aqui um outro conjunto de métricas que eu vou falar aqui nesta apresentação, que tem a ver com a jornada do meu cliente, não é? Como é que eu transformo mais visitantes em clientes, ou como é que eu identifico quais é que são os meus gargalos e como é que eu melhoro a minha conversão do meu funil. Automação, inteligência artificial. Eu vou trazer aqui várias nuances. São 3 dias muito intensos. Aqui são quase 30 horas de conteúdo fechados numa sala a falar só sobre negócios online e com muita partilha de casos reais e vai ser mesmo muito interessante. Sim? Então, o que isto fizer sentido, acheguem-se à frente, minha gente, que o auditório vai enchendo. Vai ser sucesso. Bom, avançando. Olhando aqui, estou para as métricas. CAC, custo de aquisição de cliente. Custos de campanhas a dividir pelo cliente adquirido vai dar o meu custo médio de aquisição de cliente. Certo? O CPA total investido a dividir pelas ações realizadas. O CPA ele pode ser... O CPA pode ser o CAC, não é? Portanto, quando eu digo CPA, o que é que significa CPA? Cost per Acquisition ou Cost per Action, não é? Há a malta que usa para uma coisa, a outra que usa para outra. Nós podemos... A forma mais fácil de explicar o CPA é dizendo que é o custo por ação. Tá? A ação pode ser adquirir um cliente, mas na verdade a ação pode ser qualquer coisa que tu queiras ter como um objetivo, como rastrear. Tá? O CPA pode ser um registro de uma newsletter, por exemplo. Tá bom? É a ação que tu queres rastrear. E dentro dessas ações também existe a da captação do cliente. Okay? Então é basicamente o total investido a dividir pelas ações, seja lá o que for, que tu estás a rastrear,
que são efetivamente realizadas, tu tens então um custo pela realização dessa ação. Isso é um CPA, ok? Pois é, o CPL é muito mais conectado com os leads, custo per lead, não é? O total investido dividido pelo número de leads e assim vamos. Perguntas fundamentais que são obrigatórias para qualquer negócio ter resposta a elas. Não interessa se trabalhas com e-commerce ou leads, uma destas perguntas tu vais ter sempre que responder, que é: quanto é que eu posso pagar por uma lead? A resposta a esta pergunta aqui, para quem trabalha com serviços, para quem trabalha com aquisição de contactos, não é? E para depois os transformar esses mesmos contactos em dinheiro e em clientes, a maioria das pessoas não faz puta ideia de quanto é que pode pagar por uma lead. E elas andam a navegar no acho que está barato, acho que está caro, sem efetivamente saber se é barato ou se é caro. Tá? Como é que eu descubro quanto é que eu posso pagar por uma lead? Eu tenho que olhar para todo o meu contexto, certo? Eu tenho que perceber qual é que é a minha rentabilidade média com as minhas leads, certo? E só entendendo qual é a rentabilidade média que eu tenho por lead gerada, é que eu vou entender, não é? E depois colocando a minha margem de lucro esperada em cima dessa mesma rentabilidade, é que eu vou conseguir descobrir quanto é que eu no máximo posso pagar por uma lead. Porque para alguns negócios, pagar 1 euro por lead pode ser inacreditável, pode ser uma coisa soberba. Olhem, para mim seria, se eu pagasse 1 euro por lead, eu estava no céu, eu estava aqui a cagar notas, eu limpava o meu rabinho a notas, com certeza, se pagasse 1 euro por lead. Porquê? Porque eu sei qual é a minha rentabilidade por lead, que é muito superior a 1 euro. Tá? E para outros negócios pode ser uma autêntica desgraça, porque tem a ver com a capacidade de monetização dessas mesmas leads. Se eu gero leads a 1 euro, mas eu não consigo fazer dinheiro com elas, acham que isto é bom ou é mau? Ali está barato ou está caro. Tá? Então, o estar barato ou estar caro vai sempre depender destas nuances. E tu, se tens um negócio e captas leads e não sabes quanto é que tu podes pagar no máximo por uma lead, e não tem a ver com o passado, não tem a ver com eu antigamente pagava 3 euros, portanto tenho que pagar 3 euros. Em 2022 eu gerei não sei quantas leads a 3 euros, portanto eu posso pagar no máximo. Isso é totalmente navegar à deriva. Porque, olha, vou-te dizer uma coisa: se em 2022 pagavas 3 euros, a tendência não é melhorar, meu amigo. É a tendência que em 2023 pagas mais, em 2024 pagas mais, e imagina só, em 25 pagas mais, e adivinha o que é que vai acontecer em 2026, 27, 28, 29 e 30, por aí fora. A tendência é o custo de aquisição de clientes e o custo por lead, ele subir ao longo do tempo. Porque a concorrência cada vez é maior dentro das plataformas, a própria concorrência de uma forma generalizada é maior. Tá? Então tu não esperes que vais ter o resultado em termos daquilo que é a aquisição de clientes que tu tinhas há não sei quantos anos. A tendência é de subir. Isto é uma tendência muito normal. Então tu, enquanto gestor de negócio, o que tens que estar preocupado, não é? Se a tendência de aquisição de clientes é subir e de custo por leads é subir, o que eu tenho que também fazer com que suba no meu negócio é o meu lifetime value com os meus clientes. Não é? E é a minha margem de lucro, é a minha rentabilidade que eu tenho nos meus produtos. Se o meu custo de aquisição está a subir e eu mantenho a minha taxa de lucro dentro dos meus produtos, eu estou cada vez mais a comer o quê? A comer a fatia de lucro. E cada vez mais o meu lucro vai ser menor. Então eu tenho que trabalhar em cima disso, aumentar a minha margem de lucro em cima dos produtos ou dos serviços que eu estou a vender, certo? E aumentar o meu lifetime value e a minha geração de receita com os meus clientes. É aí que tens que estar focado. E muita gente o que está focada é eu preciso baixar o custo por lead. Não, tu precisas é de monetizar melhor as tuas leads. Tu precisas é de ter mecanismos que te permitem ganhar mais dinheiro por cada lead que tu adquires. Ponto. Tá? Ponto. É muito mais sobre isso, porque o custo de aquisição de leads ou de clientes subir é inevitável. Não queiras ser tu que vais contra a maré, que vai encontrar a fórmula mágica. E atenção, eu não estou a dizer com isto que não possa acontecer em determinados negócios de hoje o custo por lead estar muito mais baixo que estava o ano passado. Não estou a dizer isto, tá? Não estou a dizer isso. Mas é bom que entendas que isso é exceção e não a regra. E o facto disso estar a acontecer este ano não é necessariamente porque tu ano passado estavas a fazer um trabalho incrível não é? Provavelmente isso que está-te a dizer é que tu no passado tiveste a pagar um custo superior àquilo que podias ter pago. Não é? Porque a tendência de mercado é cada vez ficar mais caro. Os custos por 1000 impressões dentro das plataformas, o custo por clique dentro do Google, a tendência é subir, não é descer, a tendência é subir, tá bom? Então é como a inflação, o dinheiro cada vez está mais caro, certo ou não? Tudo na vida cada vez custa mais dinheiro, certo ou não? As rendas, a comida, os salários médios a subir, ou não é? Essa é a mesma tendência que existe dentro do digital, tá? Dentro das principais métricas do digital. O que tens que perceber é como é que eu faço mais dinheiro cada vez com aquilo que é os meus clientes, as minhas leads e por aí fora. Como é que eu monetizo cada vez mais e melhor. Check?
Então, quanto é que eu posso pagar por uma lead? Pergunta fundamental. E quanto é que eu posso pagar para adquirir um cliente? Tu, para calculares como é que podes pagar para adquirir um cliente, vais ter que ter em consideração aquilo que é a tua frequência, a recorrência que tu tens na venda de determinados produtos, não é? O teu ciclo de vendas, olhar a 12, 24 meses, tá? Eu não gosto de olhar mais do que 24 meses, ainda que eu tenho clientes há 5 anos, não é? Portanto, e digamos que no cálculo lifetime eu só estou considerado há 2 anos. Mas eu tenho clientes que me estão a pagar efetivamente há 5 anos. Mas olha mais preços como a exceção do que propriamente a regra, então eu não gosto de alargar o meu lifetime assim tão grande. Eu gosto de olhar para 24 meses, em média, quanto é que as pessoas me pagam assim que entram dentro dos meus funis e assim que viram cliente, tá? Bom, olhando aqui então para um outro conjunto de anúncios, já falei, de anúncios não, de métricas, desculpem, eu já falei bastante sobre ele, do Lifetime Value, mas também há aqui uma outra métrica que ela é importantíssima nós a conhecermos, que é o churn, não é? O churn normalmente ele está mais associado a software, por exemplo, a SaaS, não é? Software as a Service. Mas o churn é uma métrica que nós podemos olhar para qualquer tipo de negócio. Sei lá, a minha agência, por exemplo, uma agência de prestação de serviços na área do tráfego pago, tem churn. O que é o churn? O churn é a porcentagem de desistência de clientes de mês para mês. Não é? Uma agência não vive só, infelizmente, de aquisição de clientes. Não é só todos os meses entram novos clientes, todos os meses entram novos clientes. Há clientes que também saem. É o ciclo normal das coisas, não é? Isto acontece com um negócio de uma agência, um negócio de um freelancer, é perfeitamente normal. Pessoas entram, pessoas saem. Acontece mesmo no PAD, enfim, outros produtos que existe recorrência. Isto é extremamente normal. A Netflix, todos os meses há não sei quantos novos assinantes e há não sei quantos novos clientes que cancelaram a assinatura. E este valor aqui, ele é fundamental eu entender, não é? Porque se eu estou numa fase de crescimento do meu negócio, eu tenho que olhar não só para quanto o meu negócio está a crescer, mas quanto é que eu também estou a perder de negócio de mês para mês e como é que eu posso mitigar essa mesma saída de clientes, não é? Que é isso que quer dizer o churn. O churn é a capacidade de retenção, vamos dizer assim, que é a porcentagem de clientes que eu perco de período em período, seja esse período qual for. A maioria das pessoas mede o churn em mês, também podemos medir o churn anual, também está tudo bem. Não é? Nós no PAD, por exemplo, temos 70% de renovação de ano para ano. Dos 70% dos meus alunos renovam no ano a seguir. Quer dizer que eu tenho um churn de 30%. 30% eu posso olhar na outra perspectiva. Não é? Eu estou a olhar para o número que mais engorda, que é o 70% de renovação, mas eu posso pegar e dizer assim, eu tenho 30% de alunos que de ano para ano desistem do PAD. Que é, eu comprei o ano e pá, não quero renovar. Tá? E dentro daquilo que é o meu negócio é fundamental eu conhecer esta métrica. Não só eu conhecer esta métrica, como eu entender as causas que fazem as pessoas dar churn. Porquê é que 30% das pessoas que entram no PAL ao fim do ano vão embora? Não renovam? Quais são os motivos? Não é? Porque eu, sabendo esses motivos aí, eu vou conseguir trabalhar muito melhor o quê? Produto. Eu conhecendo as razões que fazem alguém não querer ficar, eu vou trabalhar muito melhor o produto. Ainda que seja um valor astronómico, 70% de renovação, a média de mercado é 25%, não é? Infoprodutos em renovações anuais, e nós estamos com 70%. É difícil melhorar um 70%, mas eu acredito que não é impossível. Não é? Quanto melhor nós conhecemos, e nós fazemos isso, não é? Para mitigar aquilo que é o churn, e se eu mitigar o churn, eu aumento o meu lifetime value, está associado a uma métrica à outra. Se eu mitigo o churn, eu tenho mais gente a pagar mais vezes durante mais tempo. Não é? E como é que nós descobrimos, como é que nós sabemos o que é que causa churn? Perguntando, pesquisa, NPS, perguntando às pessoas qual é o motivo que te fez não renovar, tá? Coisa aqui que elas, digamos assim, são relativamente simples, mas a maioria das pessoas não faz puta ideia sequer que devia ter consciência sobre estas coisas. Bom, quando nós falamos lifetime value, eu ter a consciência de quanto é que cada cliente me gera ao longo de um determinado ciclo, tá? Podemos olhar para o ciclo como mesmo, literalmente como lifetime, ao longo da vida, ou então em ciclos mais pequenos. Eu gosto de olhar para um lifetime associado a 24 meses, porque a partir daí, não é? Umas coisas, o contexto muda, as circunstâncias mudam, e enfim. Bom, olhando agora aqui então para o último ciclo de métricas que qualquer dono de negócio deve ter muita consciência, ou pessoa que, enfim, operacionaliza o tráfego, ou que gera um determinado projeto, tem responsabilidade sobre um determinado projeto. Eu acho que esta questão das métricas não é só o dono do negócio que tem que ter responsabilidade e conhecimento sobre as métricas. Qualquer pessoa que trabalha num projeto digital tem que ter esta familiaridade com as métricas, porque senão, se tu trabalhas com digital e tu não fazes puta ideia de quais é que são as métricas, o CPL, quanto é que podes pagar por uma lead, qual é que é a tua taxa de desistência, qual é que é o lifetime que tens associado com o cliente, quanto é que podes pagar na aquisição de um cliente,
Tu estás-me a dizer que tu fazes as coisas por fazer. Se as pessoas não têm consciência sobre estas métricas, elas não têm um objetivo, elas não têm uma estrela norte que as guia naquilo que é a sua operação. Elas estão simplesmente a fazer ações porque acham que têm que fazer ações. Eu estou a fazer coisas no Instagram porque eu acho que tenho que publicar conteúdo. Eu estou a mandar e-mail marketing porque eu acho que tenho que ir mandar porque deve-se mandar. Não é? Mas não há aqui uma orientação, não há métricas que orientam e que norteiam aquilo que é o trabalho. Isso não faz qualquer tipo de sentido. Tá? Então, ainda que eu falo muito que donos de negócio têm que ter consciência sobre as métricas do seu negócio, na verdade, eu acredito que qualquer pessoa que trabalha num projeto digital tem que ter consciência sobre as métricas do projeto em que está a trabalhar, porque senão está só a operacionalizar, não está comprometido com o resultado financeiro do projeto, está só comprometido com a execução e isso pode ser um problema, mas é só a minha perspectiva. Certo? Eu não quero pessoas a trabalhar comigo que sejam comprometidas com a execução. Eu quero pessoas a trabalhar comigo que sejam comprometidas com o resultado. E para essas pessoas estarem comprometidas com o resultado, elas precisam ter consciência sobre os números do negócio em si. Tá? Olhando então para aquilo que é este último conjunto de métricas, que é a taxa de conversão ao longo do funil, que são várias questões, na verdade, que nós aqui podemos colocar aqui dentro, não é? Que eu tenho que conhecer, e não interessa se eu tenho um funil de geração de leads, não interessa se eu tenho um funil de e-commerce, mas eu tenho que entender onde é que estão os meus gargalos e onde é que eu estou a perder povo, não é? Onde é que eu estou a perder negócio, qual é que são as etapas da jornada do meu cliente que eu preciso de otimizar para conseguir maximizar aquilo que é o meu resultado, certo? Onde é que estão os meus gargalos? Onde é que está ali o... Né? Qual é aquele momento em que eu perco mais negócio ou potencial negócio, certo? Que etapa é que eu otimizando eu vou conseguir maximizar os meus resultados? E dependendo de negócio para negócio, essas etapas normalmente são muito diferentes, tá? Quem trabalha com leads, não é? É o quê? Onde é que está o meu gargalo? É no custo de aquisição de cliente, às vezes é. Às vezes é a própria lead em si que já está cara, logo ao início, sabe? Estou a pagar muito por clique. Como estou a pagar muito por clique, taxa de conversão relativamente baixa, que pode ser também um gargalo, taxa de conversão da landing page relativamente baixa, gera-me um custo por lead alto. É logo um gargalo, não é? Se eu consigo ter uma monetização média de 6 euros por lead e eu estou a pagar 5 euros por lead, eu tenho um problema, não é? Ou aumento a rentabilização que eu tenho em cada uma das leads, tá? Isto aqui pode ter a ver com aquilo que é o meu produto, aquilo que é a minha oferta, aquilo que é a minha frequência de venda, não é? Ou eu baixo o custo de aquisição de lead, porque se eu pago muito logo à partida e recebo relativamente pouco por cada lead que eu estou a gerar, em média, não é? A minha monetização por lead é relativamente baixa, eu tenho um problema logo de margem logo à partida e com os custos a subir de ano para ano vai haver um momento em que eu estou a trabalhar, estou a pagar para trabalhar, certo? Estou a entender sobre quais é que são os gargalos do nosso negócio, tá? Lá na formação presencial eu vou fazer exercícios com isto aqui, tá? Eu aqui faço um drop de informação, porque eu tenho aqui 40 minutos para esta aula, durante 30 horas em presencial. Nós vamos ter bastante tempo para trabalhar aqui sobre algumas nuances que eu acredito que são fundamentais para quem trabalha com o digital. Bom, será no problema na taxa de qualificação? E dependendo de onde está o gargalo, existem ações específicas que nós podemos tomar, ações específicas que nós podemos pôr realmente em prática para mitigar esses mesmos gargalos. Não é? Porque se eu tenho um problema, por exemplo, o meu gargalo está no custo por lead, o que eu vou trabalhar acima de tudo são nos canais de aquisição. É na própria copy, é nos números de criativos que eu vou fazer. Não é? Se o meu gargalo está no CPL, eu vou trabalhar em conversão de landing page. Eu vou trabalhar em número de criativos, eu vou trabalhar na minha copy, é aí que eu vou atuar. Mas se o meu gargalo está, por exemplo, na qualificação, que é estou a gerar muitas leads, mas as leads, quer dizer, não tenho muito interesse naquilo que eu estou a vender, eu vou trabalhar muito mais na minha oferta, por exemplo, na minha comunicação, certo? Ou até mesmo nos canais de aquisição, que eu vou usar outros canais que até podem ter leads mais caras, mas que trazem leads muito mais qualificadas. Mas se eu tenho clareza sobre onde é que está o gargalo dentro do meu funil, eu não tenho como agir, não tenho como otimizar. É no show up. Aí eu falo as leads e tal, mas depois quando eu ligo as pessoas não... Quando a pessoa não aparece na reunião, tá? Exemplo, no show up. Ou gero leads para a minha clínica, para o meu cabeleireiro e as pessoas marcam e não aparecem. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu show up? Não é? Que ações é que eu posso tomar? Que automações eu posso tomar? Como é que eu posso utilizar até mesmo a própria inteligência artificial para melhorar o show up rate dentro daquilo que é o meu negócio? Fazer com que mais pessoas apareçam no meu Zoom, apareçam na minha clínica, apareçam no meu restaurante, no que for. Tá? É isso sobre isso aí. Mas eu, para agir sobre este gargalo, primeiro eu tenho que ter clareza que ele é um gargalo. Eu tenho que ter um funil muito bem montado e desenhado, metrificado, não é? E traqueado para eu entender que aquilo é o gargalo e é ali que eu devo tomar as minhas ações, certo? Ou é no próprio fecho de cliente, que eu envio as propostas e depois as pessoas dão para trás,
ok, o que é que eu posso melhorar na minha proposta, tá? Podia ser uma possível ação, o que é que eu posso melhorar na minha proposta para conseguir fechar mais clientes. Já, por exemplo, num funil de e-commerce, onde é que eu perco as pessoas? Pessoas vêm para o meu site, elas veem o produto, as que veem o produto, elas vão, adicionam ao carrinho, as que adicionam ao carrinho começam o checkout, as que começam o checkout, elas pagam. Onde é que eu estou a perder dinheiro? Entre as pessoas que adicionaram ao carrinho e as que compraram, qual é que é a percentual de pessoas que adicionaram ao carrinho que comprou? E há muito dinheiro normalmente, sabe? E eu saber olhar exatamente para o momento em que eu estou a perder pessoas, nesta jornada aqui de cliente, otimizando esse momento crítico, não é? Que eu chamo-lhe de gargalo, não é? Que faz com que aquilo afunile muito e há lá muita gente e de repente tem muito menos gente. Porquê? Eu consigo tomar ações muito concretas, tá? Então, estas métricas aqui que eu vos trouxe, focadas naquilo que é a lucratividade dos projetos, no custo de aquisição de clientes, CPA, CPL desconectados, o lifetime com churn também associado e identificação do funil como um todo e os gargalos do funil como um todo, para mim, estas são as métricas fundamentais que qualquer negócio no digital tem que ter clareza sobre elas, tá? Isto principalmente para quem possa estar a começar, pode ser até de alguma forma às vezes um bocadinho confuso, não é? De que, ai meu Deus, parece tanta coisa. Minha gente, isto não é rocket science. A maioria destas contas aqui, elas são contas relativamente simples, tá? O digital traz-nos uma coisa que é capacidade de traqueamento fantástica. Vocês só não traqueiam, não é? No digital, aquilo que é a jornada de um cliente, se não quiserem. Os CRMs estão mais poderosos do que nunca. Aquilo que é o traqueamento de determinados links de plataformas de tráfego, não é? Os UTMs e o que seja, sempre existiu ou existe há muitos anos e são coisas que funcionam. Vocês só não sabem do resultado das coisas se vocês não quiserem. Vocês só não sabem quanto é que vocês me geram em média com um determinado cliente se não fizerem esse trabalho. E a maioria das coisas, no meu entender, elas não são rocket science. É natural que exija curva de aprendizagem, exija que a gente domine, por vezes, algumas plataformas, o CRM e tudo mais, não é? Mas são coisas que tipicamente são relativamente simples de ser feito, tá? Agora, quem está no digital, e esta é a verdadeira vantagem do digital, né? Esta capacidade de mensuração, a capacidade de traqueamento daquilo que é o resultado, que o negócio físico muitas das vezes não tem, alguns sim têm, porque recolhem dados e tal das pessoas no momento da compra, mas a maioria realmente não tem, né? Usem realmente aquilo que são os benefícios do digital a vosso favor. E se há coisa que o digital tem, é previsibilidade. Quem sente que tem um negócio no digital e que não tem previsibilidade, é porque essa pessoa não tem controle sobre as suas métricas. Ela não faz puta ideia de que é que são as suas métricas, para o que é que tem a olhar, o que é que tem que melhorar, não faz ideia. Isto é um barco à deriva, tá? Porque alguns meses vai funcionar bem e fantástico, ou está a correr bem, e às vezes a gente nem sabe muito bem o que é que melhorou para correr bem, e há outros meses em que vai ser uma desgraça e, meu Deus, e depois a culpa é do gestor de tráfego, é do diretor de operações, porque em janeiro nós faturamos 50 mil e este mês só faturamos 15. O que é que aconteceu? E ninguém sabe porquê. Ninguém percebe onde é que está o gargalo, tá? Então, saber olhar para as métricas do negócio, sabermos desenhar o nosso próprio funil, não interessa se é e-commerce, não interessa se é serviços, mas nós sabemos desenhar o nosso próprio funil e entender as diferentes etapas do nosso funil e onde é que está o dinheiro, não é? Eu melhorando aqui X% nesta etapa, quanto mais é que eu podia ter faturado este ano, se isso acontecesse? Olhando para as minhas principais métricas de churn, lifetime, e me questionar como é que eu melhoro o meu lifetime value? Como é que eu faço com que mais pessoas me comprem mais o meu produto? Há uma lista de ações para isso. Como é que eu faço com que o meu churn rate seja menor de mês para mês? Que eu não perca tantos clientes de mês para mês. Há uma lista de ações para isso. Não é? Mas se eu não sei para aquilo que eu tenho que olhar, não é? Eu não tenho esta preocupação em acompanhar estas métricas aqui, eu não consigo sequer fazer estas perguntas, eu não tenho capacidade para fazer estas perguntas, tá? Então, eu acredito que esta digitalização e este acesso a este tipo de informação, para quem trabalha com o digital, para quem é dono de negócio, eu acho que aqui devia ser tipo, ao mínimo que a pessoa podia procurar este tipo de informação, não é? Mas mesmo numa forma geral, para quem trabalha no digital, tem que estar comprometido em gerar resultados dos projetos em questão e tem que ter este tipo de conhecimento, tá bom? Minha gente, eu falarei muito mais sobre isso ao longo das 30 horas aí que vou estar com alguns de vocês, não com todos, obviamente, mas com alguns de vocês na minha formação, então, agora de março aqui no Porto, tá? Negócios lucrativos e a quem isto fizer sentido, vou deixar aí alguns aí também na descrição o link desta mesma formação. Vocês serão todos muito bem-vindos a estar lá comigo durante 3 dias. Eu posso-vos dizer uma coisa, que não é uma formação fácil,
ok? Quando eu digo uma formação fácil, é uma formação que gera muito desconforto, na medida em que há muita coisa que eu vos vou questionar e vos vou pôr a pensar e vos vou pôr a desenhar, que vos vai tirar sono durante algumas semanas e, quiçá, alguns meses. Mas é aquele desconforto que eu considero ser fundamental, sabe? Às vezes há pessoas que olham para a ignorância como uma benção, não é? Ah, eu não sabia que isto era assim, portanto eu não sofria com isto. Agora que eu tenho clareza sobre as métricas do meu negócio, eu sofro. Mas eu acho que este sofrimento faz parte de quem é empreendedor. Não é? Um empreendedor que não esteja, de alguma forma, em sofrimento, esteja a olhar para o seu negócio e que está tudo certo, não precisa aprender nada. Bom, não sei. Eu tenho uma opinião sobre isso, não é? Naquilo que é o que ele podia estar a fazer e que se calhar não está a fazer, mas eu não vou dar a minha opinião porque ela realmente é muito drástica nesse sentido, tá? Eu acho que o desconforto faz parte da vida de quem trabalha no digital, de quem procura gerar sempre melhores resultados para aquilo que são os seus projetos, faz parte do que esta formação aqui vai fazer. É realmente trazer esse desconforto porque vai destapar aqui muitas camadas que são desconhecidas para muita gente. E ao destapar essas camadas, o que acontece é que traz uma oportunidade ao de cima, não é? Portanto, eu acho isso fantástico. Alguém que chega e diga assim: opa, eu não fazia a mínima ideia que as coisas eram assim, mas o meu negócio está a dar dinheiro. Eu imagino assim, não é? Quando eu vejo esse tipo de oportunidades, eu penso assim: caraças, se tu navegavas à deriva e tinhas resultado, agora imagina com objetividade, com uma estrela norte, uma métrica norte, muito bem desenhada e muito objetiva, não é? Com ações muito precisas para tu a melhorar. Imagina o potencial de crescimento que tu tens no teu negócio, não é? Isto, para mim, são investimentos que se pagam extremamente rápido. E depois até outra coisa que é quando nós aprendemos a fazer dinheiro no digital, sabe? Quando nós aprendemos a olhar para as coisas, para o negócio como um todo, para os nossos funis, para as nossas métricas, para os nossos gargalos, não é? Quando nós aprendemos a olhar para aquilo que realmente gera impacto no nosso negócio, isso é uma coisa que nós nunca mais vamos perder na nossa vida e que nós podemos também replicar ao longo do tempo em diferentes negócios, em diferentes projetos que possamos vir a ter. Sabem? É aquele conhecimento que não caduca, não perde validade. Ah, daqui por um ano é tudo diferente. Não é, meu amigo. Estou aprendendo as bases daquilo que é o negócio no digital e como construir um negócio lucrativo. Não é? Como gerares uma máquina de vendas que te permita vender todos os dias. Quando tu entenderes o teu ciclo de atração de clientes e de monetização desses mesmos clientes ao longo do tempo, não é? Como é que eu posso fazer para adquirir mais clientes, mas não só adquirir mais clientes, mas também fazer mais dinheiro ao longo do tempo com os clientes que eu já tenho. Ao mesmo tempo estou sempre a adquirir novos, estou sempre a tentar puxar o meu lifetime value para cima em cada um dos meus. Não é? Quando tu aprendes a fazer isto aqui, quando entendes as regras do jogo, não é? Isto é um conhecimento que nunca caduca. É um conhecimento que tu, daqui por 20 anos, usando estes mesmos princípios, tu vais estar a fazer dinheiro no digital. Sim? Gente, beijos, abraços, boa sexta-feira para todos e vemo-nos por aí. Próxima sexta-feira ímpar. Já será depois dessa. Na próxima sexta-feira ímpar, curiosamente, é no dia 21 de março, que vai ser gravada, portanto. Não é? Portanto, no dia 21 de março, alguns de vocês vão estar a ouvir aqui no YouTube, outros de vocês vão estar comigo aí no auditório Francisco de Assis no Porto, a partir-vos a cabeça. Uma promessa forte, é uma promessa que afugenta, mas eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Vai ser duro. Beijinhos, abraços e fiquem bem. Bom fim de semana para todos. Obrigado a todos. Esta foi a sexta-feira ímpar número 112. O número foi totalmente condizente com aquilo que é o tipo de conteúdo. A quem não entendeu um cu daquilo que eu disse, chama o 112 porque vocês estão a precisar urgentemente de uma intervenção no vosso negócio. Sim? Beijinhos, abraços e bom fim de semana para todos. Vemo-nos em breve.